Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar. Uma boa tarde, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, com o programa Espiritismo e Você. Estamos na tarde de hoje com o nosso querido amigo, irmão, Djalma Costa, que vem trabalhar conosco o tema reencarnação, lei da vida. E queremos começar o programa de hoje dizendo que as dificuldades, as barreiras que acontecem costumeiramente devem ser vencidas com um pouco de paciência, com um pouco de fé e assim a certeza que tudo venceremos e continuaremos a nossa caminhada. Esse programa tem como objetivo justamente divulgar a doutrina espírita, onde todas as sextas-feiras recebemos um convidado para trabalhar um tema. E assim, nesta tarde, um pouco atrasado o programa, mas estamos aqui para oferecer a vocês o melhor dos conhecimentos e que todos possam aproveitar, e que vocês que estão conosco agora possam compartilhar para que outros amigos nas redes sociais possam assistir conosco, que o tema de hoje é muito importante, é palpitante, e aguça a curiosidade de muitos, tanto na doutrina espírita, os espíritas, mas também aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita. Então, sem muita conversa, porque o tempo de conversa é justamente do convidado que sempre está conosco nas sextas-feiras. Então, nosso querido Djalma Costa, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta tarde, trazendo mais um tema interessante, e já colocamos inicialmente as palavras e o tempo para que você possa usá-lo
da forma como desejar. Gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da TV Chico Xavier nessa tarde de sexta-feira, dizendo da minha gratidão pelo convite de estarmos aqui juntos, estudando acerca do espírito humano, porque o espírito humano é o alvo da doutrina espírita. O Espiritismo estuda o espírito, a sua origem, a sua natureza e o seu destino, bem como sua relação com o mundo material. Nos define assim Kardec sobre o Espiritismo. Então, o tema de hoje, reencarnação, lei de Deus, lei da vida, é um tema palpitante, porque a reencarnação é a mola mestra que impulsiona o espírito na direção do seu progresso final. De etapa em etapa, galgaremos os patamares elevados do conhecimento e da iluminação. Me lembrei aqui do poeta alemão Goethe. Goethe dizia de uma forma muito singela: a alma humana pode ser comparada à água da chuva, que do céu vem para a terra, e que da terra torna a voltar para o céu, e que do céu torna a descer para a terra. Né? Nessa ida e volta, o espírito se burila, limpa sua consciência dos equívocos perpetrados no período de extrema ignorância, porque nós só erramos por causa da extrema ignorância, acerca de nós mesmos, acerca das leis que regem a vida. Porque se nós soubéssemos que o mal que nós fazemos a outrem, na verdade estamos fazendo a nós mesmos, jamais faríamos mal a quem quer que seja. Não é isso? Porque a lei da vida é uma lei de retorno. Aquilo que damos, recebemos de volta. Aquilo que fazemos aos outros, volta sobre nós mesmos. Não é? Lembrando-nos aqui, aquela fala de Jesus a Pedro, quando puxa a espada e decepa a orelha do soldado Malcos. Jesus lhes diz: embainha a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o mesmo será ferido. Não é? É uma lei da vida, é uma lei de Deus, é uma lei universal. A lei do retorno e, consequentemente, a lei da reencarnação. Nós queremos fazer a primeira pergunta, já que o tema hoje é muito palpitante, repetindo mais uma vez. Nós temos uma pergunta aqui de Djalma. Quando Jesus fala com Nicodemos de que é necessário nascer de novo, ele está falando de reencarnação ou de regeneração de uma nova vida física ou de uma regeneração espiritual? Bom, na verdade, Jesus, quando fala com Nicodemos, que procura o Senhor na calada da noite, na residência de João. João estava presente neste acontecimento, porque é o único que registra o fato. Então, a passagem grega, a expressão de novo, ela vem acompanhada com o verbo genan e com o verbo composto anagenan. Esse verbo significa literalmente dar à luz, expulsar do útero, parir. Logo, Jesus, quando fala com Nicodemos, ele está falando, ele está citando um renascimento biológico. O renascimento biológico. É necessário nascer de novo biologicamente, voltar ao cenário físico do mundo material, para sofrermos em nós o mal que nós mesmos fizemos aos outros. Não é? Porque a lei é de progresso, a lei é de avanço. Então, nós não podemos assumir patamar de elevação a níveis mais altos, espiritualmente falando, com a consciência culpada. É uma necessidade urgente do espírito limpar sua própria consciência dos maus que nelas estão gravados, né? Porque a consciência, ela registra todos os acontecimentos da vida. Aliás, tem uma frase muito bonita do espírito Miramês. Ele diz
que o éter cósmico, que tudo interpenetra e que igualmente nos interpenetra, quando ele então registra em nós aquilo que está gravado, as nossas ações, as nossas atitudes. Uma cópia deixa na consciência e outra cópia leva para mostrar ao infinito aquilo que nós estamos fazendo da vida, que a vida nos deu, não é? Então a nossa consciência, ela é muito sensível. Tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, está nela registrado. E os equívocos perpetrados, os erros cometidos, igualmente. Então ela não pode alçar voo nas dimensões espirituais para planos mais altos, estando culpada. Ela fica então chumbada à região, geralmente regiões inferiores do plano espiritual, sem conseguir alçar voo para dimensões mais altas. Então é necessário, nos diz os Espíritos, que ela volte, limpe sua consciência, sofrendo em si o mal que praticou aos outros, para poder então avançar, progredir. Então quando Jesus fala com Nicodemos, ele está falando aquela pergunta que o grande doutor da lei lhe faz, não é? Senhor, como Jesus lhe diz que é necessário nascer de novo, mas como pode o homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe? Não é? O Nicodemos está falando de nascimento biológico, não sabia como se processava, não é? Jesus então lhe diz da necessidade do espírito nascer, de novo, voltar ao cenário físico do mundo para progredir espiritualmente. Já que estamos introduzindo o tema, estava pensando aqui agora, porque a reencarnação ela causa ainda muita dúvida e questionamentos de outras escolas religiosas. Por que ainda isso hoje acontece, Djalma? Toda vez que o homem interfere através das interpretações, tudo é doutrina, tudo gira em torno de doutrina. Toda e cada denominação possui o seu corpo de doutrina, os seus dogmas, não é? Então, ela é alicerçada em cima disso. As doutrinas cristãs, elas se baseiam, né, numa existência só, com base em concílios, com base em passagens do próprio Evangelho do Cristo. E firmaram essas bases nas suas escolas religiosas. E daí esse choque. Mas quando nós nos detemos na fala daquilo que Jesus pronunciou, aquilo que a história fala através dos relatos, das crenças dos povos antigos, nós ficamos sabendo que suas crenças, né, estavam, como está escrito em todas as religiões do mundo. A reencarnação ela está no Bhagavad Gita, nos Upanishads, nos Vedas, na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, nos filósofos, né, em todas as religiões. Isso, naturalmente, há quem discorde. E nós respeitamos, nós não polemizamos. Crença é uma coisa de foro íntimo, não é isso? É verdade. Concebe-se hoje o espírita sem acreditar na reencarnação? O espírita, a doutrina espírita, ela tem os seus princípios fundamentais, princípios básicos. E a reencarnação é um deles, não é? A comunicabilidade com o mundo espiritual, entre o mundo material e a dimensão espiritual. A pluralidade das vidas sucessivas, a imortalidade da alma, não é? O mundo espiritual, o intercâmbio, a mediunidade como veículo de comunicação do mundo material para com o mundo espiritual, os mundos habitados. Então nós não podemos conceber um espírita sem acreditar na reencarnação. Geralmente nós, nos meios, nas rodas de conversa e tudo mais, nós vemos pessoas tentando identificar ou querer saber o que foi, né, na existência passada, o que identificar, né? O outro diz, eu fui fulano de tal por conta do nosso comportamento.
Geralmente as pessoas sempre desejam ser alguém que foi no passado que tivesse uma certa, né, ascendência. Nunca desejamos ser alguém que errou no passado e está aqui justamente para, É verdade. para se reeducar. Então, como se pode saber que alguém é a reencarnação de determinada pessoa que viveu no passado? Na verdade, existem meios para se detectar isso. Existem duas formas de sabermos quem fomos, não é? As características psicológicas do indivíduo é uma forma, não é? O indivíduo ele mantém sempre aquela linha reencarnatória, não é? E outra é através da revelação, os caracteres psicológicos e a reencarnação. O João Batista é uma característica um exemplo muito bom para isso que eu estou dizendo. Os traços psicológicos, por exemplo, nós sabemos que João Batista, conforme está exarado no Velho Testamento lá em Malaquias, não é o último livro do Velho Testamento, citando que Elias voltaria como precursor do Cristo. E quando João Batista está pregando, Jesus faz menção a isso. É dele que está escrito. E Jesus se refere à passagem de Malaquias, dizendo que Elias viria, não é? E ele acrescenta, nós estamos citando aqui a Bíblia Revista e Atualizada Almeida, né, no capítulo 11, versículo 14, Jesus vai nos dizer, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Isso é uma citação direta dos lábios de Jesus, né, porque Elias ele tinha aquelas características, ele se vestia com pele de camelo, né, com um cajado, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. João Batista segue a mesma linha, traz consigo os mesmos traços psicológicos, porque era o mesmo espírito. Você vê que ele vai levar uma vida nas montanhas, de meditação, de se vestir de polpa de camelo, de pele de camelo, com cajado, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, porque era o mesmo espírito, tinha o mesmo gosto, as mesmas tendências. E outra forma é através da revelação, não é? Malaquias diz, eu vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor, a fim de lhes preparar o caminho. Então o povo esperava o Messias, mas Elias viria antes como precursor, não é? Jesus, quando está no mundo, que vê João Batista pregando, faz a menção, a profecia. A gente fica sabendo através da profecia, né? A profecia existia e Jesus confirma essa profecia. Ele mesmo é Elias que estava para vir. Então tem dois traços. Tanto que Emmanuel diz assim uma frase muito interessante: queres saber quem fostes? Analisa teus pensamentos mais secretos, os teus íntimos desejos, e não te será difícil saber quem fostes, o que andastes fazendo. Além dessa passagem de Nicodemos e João Batista, existem outras na Bíblia sobre esse fato de reencarnação, Djalma? Sim, existem muitas citações. Na própria fala de Jesus está embutida a reencarnação. Quando Jesus diz assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós não podemos admitir que uma vida de 70, 80, 100 anos, né, uma vida física de 100 anos, seja o suficiente para o indivíduo atingir um patamar de elevação, seja ele qual for. Exato. E Jesus cita como exemplo a perfeição de Deus, não é? Então está embutido a necessidade de muitas existências, para que o homem assimile o conhecimento, avance na sabedoria, né, na autoiluminação. Naquela passagem de Jesus, quando ele diz assim, se tua mão for motivo de escândalo, arranca e atira fora. Se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. É preferível entrares na vida com uma mão do que tendes duas e seres lançados às trevas exteriores. É preferível entrares na vida com um só olho do que teres dois e seres lançados às trevas exteriores.
O que é que Jesus está falando realmente? Jesus está nos ensinando a automutilação, que nós devemos nos mutilarmos se errarmos, não é? Evidentemente que não. O que é entrar na vida para Jesus? Entrar na vida para Jesus é entrar no reino dos céus. Seria alguém feliz? E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar de bem-aventurança, né? De felicidade plena. Poderia alguém ser feliz no céu com um olho só, com uma mão só, com um pé só? Haveria cegos e coxos no reino do céu? Entrar na vida para Jesus é entrar no reino dos céus? Não. Jesus está falando em reencarnação. Entrar na vida para Jesus é reencarnar. Então ele diz, é preferível entrares na vida com uma só mão, com um só pé, ou deficiente da visão, do que teres os dois membros, o olho, os pés ou as mãos, e reincidirem nos erros que praticaste no passado. Não é? É a doutrina da escolha das provas. A doutrina da escolha da prova que Jesus está ensinando e que ela é antiquíssima. Né? Nós vamos ver no Salmo, por exemplo, uma passagem no livro de Sabedoria que diz assim: por eu ser um bom espírito, me foi dado um corpo sem mancha, sem mácula. Não é? Essa é a doutrina da escolha da prova. O indivíduo escolhia o corpo mediante a elevação do seu espírito, não é? Então, poderíamos citar muitas passagens que o ensino da reencarnação está embutido na fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos umas perguntas aqui, mas vamos fazer no intervalo. Mas antes de passarmos para o intervalo, Djalma, o que é que representa a reencarnação hoje para a humanidade? Mesmo aqueles que não têm ainda a crença, né, de que a reencarnação é a realidade. A reencarnação, ela é lei de Deus, é uma lei da vida. Ela, sem a reencarnação, Kardec tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: a reencarnação explica aquilo que, sem a reencarnação, continua inexplicável. Né? A reencarnação, ela explica a justiça de Deus. Né? Quando Jesus cura aquele paralítico que vivia sentado numa cadeira há 38 anos, e ele estava junto do poço, que acreditava-se que a água, periodicamente, um anjo movimentava aquelas águas, e quem se lançasse àquelas águas ficaria curado. Né? Aí Jesus, o paralítico se queixa que não tem ninguém que o cure, que o ajude a entrar na água. E Jesus cura aquele paralítico. Mais tarde, Jesus se encontra com ele no templo. E lhe diz: vês que foste curado, não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Jesus está dizendo que aquela paralisia era consequência de erros pregressos, de erros passados. Se a idade daquele paralítico fosse 38 anos, porque o Evangelho não dá a idade dele, diz que ele sofria daquele mal há 38 anos. Se aquela enfermidade fosse uma enfermidade de nascença, ele tivesse nascido com aquela paralisia, não é? Naturalmente o erro dele teria que ser numa existência anterior, porque Jesus diz, inclusive, na doutrina de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, está embutido o ensinamento de que o sofrimento é uma consequência de erros praticados no passado, não é? E que o sofrimento é uma forma de burilamento, é uma forma de limpeza espiritual. Jesus ensina isso. Não tornes a pecar, para que coisa pior não te venha a acontecer, não é? Então está embutido na fala de Jesus. É de fundamental importância para a humanidade esse conceito, porque reencarnação é uma lei da vida, é uma lei de progresso espiritual para todas as criaturas. Para todas as criaturas. Então vamos a um breve intervalo. Em seguida voltaremos com o aprofundamento, né, do tema, e vamos ouvir agora de Kátia Eulília, Cheiro de Paz.
Caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Certo dia eu perguntei, refletindo então, uma resposta eu encontrei. É uma semente que brota e nasce de um ventre, como o sol brilhando e irradiando, novo amanhecer. Assim sou eu, assim é você, pétalas de luz. Então temos muito que fazer. Vamos transformar o mundo em flores, vamos espalhar pétalas de amor e sim vamos exalar o cheiro da paz. E isso e muito mais. Vamos transformar o mundo em flores, vamos espalhar pétalas de amor e sim vamos exalar o cheiro da paz. Isso e muito mais. Vamos seguir a luz do coração e ver no arco-íris o nosso irmão a brilhar e sorrir, dizendo assim: a semente do amor nunca tem fim. Vem olhar pro sol em contemplação. Vamos de mãos dadas em união. O cheiro da paz exala em mim. O cheiro da paz exala em ti. A primavera de amor nunca tem fim. A vida não tem fim. O amor nunca tem fim. Então vamos cantar assim. Vamos transformar o mundo em flores. Vamos espalhar pétalas de amor e sim vamos exalar o cheiro da paz. Isso e muito mais. Vamos transformar o mundo em flores. Vamos espalhar pétalas de amor e sim vamos exalar o cheiro da paz. Isso e muito mais. Isso e muito mais. Agora você
Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Uma boa tarde a Maria Nazaré, a Sônia Conte, a Luísa Medeiros, que está sempre compartilhando os vídeos da TV Chico Xavier, a Iva, Gianone, muita paz, muita luz a vocês. Agradecemos pela oportunidade de vocês estarem junto conosco, com essa energia boa, positiva e sempre nos incentivando para este trabalho. A Ouro e Pombal também, a Samuel Duarte, que está conosco agora. Uma boa tarde, meus queridos amigos e irmãos. E vamos iniciar fazendo justamente uma pergunta a Djalma. Em relação ao apóstolo Paulo, ele tem referências, ele fala sobre a questão da reencarnação, Djalma? Sim, o apóstolo Paulo, Flávio Joséfos, que era um historiador judeu naturalizado romano, ele vai nos dizer, na sua obra História dos Hebreus, que os fariseus e os essênios eram reencarnacionistas. E Paulo se dizia fariseu e filho de fariseu, né? Então, tem uma passagem que eu acho particularmente muito interessante na Epístola de Paulo aos Hebreus, justamente aos Hebreus, né? Ao seu povo. Lá no versículo 35, eu peço licença para ler, porque é uma passagem que ela nos traz um ensinamento, uma reflexão muito profunda. Ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Veja, mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. A palavra ressurreição nesse texto significa reencarnação. Aqui não está se referindo àquelas pessoas que foram ressuscitadas. Por exemplo, o filho de Serepta, que que Elias ressuscita. O rapaz estava adoentado, tinha acabado de perder toda a energia vital, toda a vitalidade. Elias teve que se deitar sobre o jovem e numa transfusão fantástica de energia, que na doutrina espírita nós chamamos de magnetismo pessoal, não é? Revitaliza o rapaz e traz ele de volta à vida, que estava se esvaindo. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim num cortejo fúnebre, o rapaz havia adoecido, havia morrido, e Jesus o ressuscitou, não é? Traz ele de volta à vida. Não é essa citação aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz menção às pessoas que foram cerradas ao meio, que foram decapitadas, que sofreram apedrejamento e que se acovardaram, não é? Andaram peregrinas vestidas com peles de ovelha. Eles foram aceitados, não aceitando uma superior ressurreição. Eles não quiseram, não foram, reencarnaram
tendo em vista uma reencarnação, uma elevação dos seus espíritos. Ao contrário, esses seres que sofreram provas tão terríveis, né, foram decapitados, foram cerrados ao meio, né? O texto aqui nos fala claramente de reencarnação. Pessoas, mulheres que receberam seus mortos pela ressurreição. Não está o texto se referindo a pessoas que foram para o cemitério aguardar os seus mortos. Negativamente, não se trata disso. Porque quem desce à sepultura, e a própria Bíblia é quem nos diz isso, jamais se levantará. E quem é que desce à sepultura? O corpo físico, não é? Ele não volta à vida, principalmente quando o indivíduo está morto e o seu corpo se decompõe. Ninguém nunca ouviu dizer que alguém decomposto, as moléculas que compõem o corpo físico, as moléculas de carbono, com a desintegração do corpo físico, entram na combinação com outra molécula de carbono na confecção de novos corpos. Nunca se ouviu dizer que uma pessoa decomposta, seu corpo físico, voltasse a viver. Não é? Não existe isso. Cientificamente não se demonstra isso. É impossível tal fato. Não é? Então o apóstolo Paulo, nessa passagem de Hebreus 11, versículo 35 e 36, está nos falando visivelmente da reencarnação. Nós acreditamos nisso piamente. Em relação à ciência, Djalma, como é que a ciência hoje tem a visão da reencarnação? A ciência, a física quântica, ela traz um contributo muito grande. Existem pesquisadores, Dr. Jorge Lanza, que é um grande físico quântico, Dr. Stuart Hameroff e Roger Penrose. Esses homens, eles são fantásticos, né? Esses dois, Stuart Hameroff e Dr. Penrose, eles chegam a fazer nas suas obras uma declaração fantástica. Ele diz que os neurônios humanos, eles são formados de bilhões de microtúbulos, né, pequenos bytes que guardam informações, né, e que quando o indivíduo morre, essas informações, elas não morrem com o indivíduo. Elas são liberadas e interagem com o universo. E eles chegam ao ponto de dizer que quando uma criança nasce, essas informações que estão aí, interagindo com o universo, elas podem adentrar nos neurônios daquela criança que volta a nascer, não é? E interagir com a criança. Ela volta a nascer. Para nós, no meu entender, ele está falando de reencarnação de uma forma científica, através da física quântica, não é? Nós temos o Dr. Ian Stevenson, que já é falecido, esse pesquisador psiquiatra norte-americano e um pesquisador na área. Ele se debruçou sobre a reencarnação por mais de 40 anos. Ele escreveu livros fantásticos que estão aí, 20 casos fantásticos de reencarnação. Ele publicou 2 livros fantásticos, cada um com 1.100 páginas e o outro com 1.200 páginas. Você vê que é um estudo exaustivo, né, nessa área. E o título desse livro ele é muito interessante. Ele diz: Biologia e Reencarnação, uma contribuição à etiologia dos nascimentos com marcas e defeitos de nascença. É justamente isso que esses livros estuda e demonstra toda a pesquisa do Dr. Ian Stevenson durante os fatos. Ele demonstra casos impressionantes, né, de pessoas que tiveram determinado tipo de morte. Elas se lembravam, um soldado americano, ele lembrou-se de uma que morreu em plena batalha, através de uma baioneta, não é? A ponta da lança pegou na parte inferior do queixo e trespassou o crânio, saindo na parte superior do crânio, não é? E ele se lembrava da batalha e de como havia desencarnado. E os pesquisadores foram atrás e ele tinha justamente uma cicatriz no corpo dessa existência.
Porque ao lesar o corpo físico, lesamos também o corpo espiritual. O suicida, por exemplo, que atira no coração, um exemplo, ele não só lesa o corpo físico, como também o perispírito, o corpo do espírito, e conserva essa mancha num corpo espiritual. O suicida, ninguém pode sair da vida, não é? Nós não podemos sair da vida. Nós saímos da vida física para entrarmos na vida espiritual, mas não podemos sair da vida. O homem não pode sair da vida. Ele permanece vivo no mundo espiritual. Então, o corpo fica lesado. Igual quando Jesus, uma lembrança me veio agora, quando Jesus aparece a Maria de Magdala, não é, que ela vai tocá-lo, ele diz, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai que está nos céus. Mais tarde, quando ele aparece e Tomé não está presente, ou melhor, Tomé está presente, ele manda que Tomé coloque seu dedo na sua chaga. Põe o teu dedo aqui na minha chaga e ao meu lado, não é? Porque o corpo, veja que Jesus conserva no espírito a cicatriz da cruz, da crucificação, a lança que lhe trespassou o lado direito do corpo, né, perfurando-lhe os rins, e também as chagas dos dardos que lhe penetraram, os pregos que lhe penetraram as mãos e os pés, não é? Então o corpo, ele fica lesado, ele guarda essa cicatriz, e ao nascer, né, como o perispírito é um modelo organizador biológico, no dizer de Dr. Guimarães Andrade, pesquisador brasileiro também e amigo de Dr. Ian Stevenson, que todos dois já estão desencarnados, né, demonstra que essas lesões que trazemos no espírito, marcamos também o presente corpo, porque a lesão vem no corpo espiritual. Aí tem os estudos do professor Banerjee, né? Que também é um pesquisador na área, com descobertas fantásticas. Outro dia postou no Fantástico, está na televisão, de um menino que dizia à mãe, quando batia nele pequenininho, ele dizia, quando eu era seu pai, eu nunca lhe bati. Né? E ele, então, um dia ele vendo a foto de família, vendo o avô, disse, olha mamãe, esse aqui sou eu, se lembrava dele, né? E o menino tinha uma problemática congênita, cardíaca, ele tinha um problema cardíaco, e foi a mãe levando ele ao médico, o médico na radiografia constatou que ele tinha um problema num dos ventrículos, uma cicatriz muito forte, e que a mãe dizia que o pai dela, que era policial e que havia morrido no supermercado na hora do assalto, ele foi reagir, o ladrão deu um tiro que pegou em cheio no coração do policial, justamente nessa região onde a criança tinha também um problema, uma cicatriz, tinha também uma problemática cardíaca. E o menino se lembrava que havia sido o avô, não é? Isso são lembranças que guardam no inconsciente profundo do ser, essas lembranças a hipnose também, que é uma prova de confirmação da reencarnação, porque se alguém lhe hipnotizar ou me hipnotizar, ele acessa os arquivos do inconsciente, né? E se o indivíduo me levar 1000 anos para trás, nós nos lembraremos de quem fomos e do que andamos fazendo. Haja visto o doutor Brian L. Weiss, né, na obra Muitas Vidas, Muito Mestre. Ele conta que foi levado ao seu consultório uma jovem, Patrick, uma jovem de 18 anos, que estava com a síndrome do pânico. Ela estava em plena rua, foi acometida com essa crise, ela nem dava um passo para frente nem para trás. Tinha um consultório na calçada, praticamente do consultório de Dr. Weiss. E as pessoas levaram ela ao consultório. E ele a atendeu gentilmente. E hipnotizando a jovem, levou-a até a fase de 2, 3 anos de idade. Ele, Dr. Weiss, filho de pastor protestante, ele usava a hipnose até a fase infantil, né? E descobriu, através da hipnose, que a menina, o pai, quando era pequeno, era alcoólatra,
ela havia ficado presa, muito pequena, numa piscina, no fundo de uma piscina, foi salva, tudo mais, através da regressão de memória. Mas na sessão seguinte, no outro dia, quando ela voltou ao seu consultório, Dr. Weiss disse que, em vez de dizer volte aos 3 anos de idade, ele deu uma ordem equivocada. Ele disse à menina, retorne à origem dos problemas. Então ela começou a falar, não é, de uma época diferente, num idioma diferente. Era a febre negra na Espanha, né? Quando morriam milhares e milhares de pessoas. E ela gritava, o reservatório d'água está contaminado, porque o reservatório d'água ficava na parte baixa e o cemitério na parte alta. E durante a chuva, não é, a água vinha e contaminava o reservatório. E as pessoas que bebiam contraíam a enfermidade. E ela, aos gritos, né, desesperada, gritando, a água do reservatório está contaminada, a água do reservatório. Então, ele consegue localizar, através da informação da própria paciente, em que época ela estava vivendo. E ela estava na Espanha, né, em plena febre negra, há muitos e muitos anos atrás, esse fato. Aí Dr. Brian Weiss espantou-se, né? Aquilo era uma vida anterior, aquilo era uma reencarnação. Patrick era a reencarnação daquela mulher que estava contaminada com a febre negra, né? Então, ele quando traz ela ao estado de normalidade, ela ficou boa, porque quando a mente contacta com o mal do inconsciente profundo, quando ela contacta, volta àquele estado, a mente libera e ela ficou completamente curada. Então ele passou a admitir que se aquilo acontecia com Patrick, aquilo que acontece uma vez no universo está no âmbito de leis e poderia acontecer a todas as demais pessoas. Então ele passa a admitir a reencarnação e a curar e a tratar através da hipnose. É isso, a reencarnação é muito palpitante. A doutrina espírita, a ciência hoje, aprofundando o tema, nos dá, né, subsídios em relação à questão dessa temática, né, que tem também aguçado a curiosidade de pessoas de outras denominações religiosas, porque é uma lei, né, da vida, como você colocou no tema e no início do programa, e não vamos escapar, querendo ou não, como Fernando Queiroga, Fernando Queiroga tem essa frase, ela, né, não se altera. Isso é verdade. Então vamos a mais um intervalo, em seguida vamos voltar às conclusões do programa de hoje. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Ser feliz é não ter medo de errar. Há sempre uma esperança para se recomeçar. Tão cedo às paixões não é bom se apegar. Os caminhos são incertos, não se deve apressar. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar.
caminhar pelos campos, pelas matas, respirar o ar que seja puro para viver, vivendo as emoções de um mundo bem melhor, em paz com a consciência, estagiando no amor. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com.br. Instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Uma boa tarde ou quase boa noite a Verinha, que não ofereceu boa noite, a nosso querido irmão, querido amigo Argemiro Carneiro, muita paz, muita luz, que está nos assistindo. Quem eu não dei boa noite também, a Noirete Lírio, também uma boa noite, muita paz, muita luz, e um bom dia àqueles que se localizam no outro lado, né, do planeta, que agora está amanhecendo para um novo dia de tarefas. Então estamos chegando ao final, né, de mais um programa Espiritismo e você. Então passamos a palavra ao nosso companheiro Djalma Costa, que vai fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de dizer que o estudo da doutrina espírita é fantástico, porque quando nós estudamos o Espiritismo, na verdade, nós estamos nos estudando, estamos conhecendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, porque choramos, não é? A doutrina nos dilata, nos demonstra isso, não é? Então é de fundamental importância conhecermos esse patamar avançado da verdade, porque a contribuição do Espiritismo para a humanidade, através das compilações feitas por Allan Kardec, é fantástica, é fantástica. Nós ainda não sabemos, não entendemos a grandeza desse homem, Allan Kardec, não é? Um pesquisador, um homem de uma sabedoria e de um bom senso que impressionou a humanidade. A mensagem é a do Cristo, tão bem falada por Chico ali no começo. A necessidade de amarmos-nos uns aos outros, principalmente como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Sem querer nada em troca, coisa nenhuma. Jesus não exigiu pagamento de coisa alguma. Amou-nos e ama-nos com a força do sentimento, pelo fato de amar, né? de existir, o respeito que ele dispensava e dispensa ao homem, ao Filho de Deus. Não é? Então a mensagem é essa do Cristo: amarmos-nos como ele nos amou, respeitarmos-nos, cada um com o seu ponto de vista. Não é? Crença não se discute, é coisa de foro íntimo. Cada um crê no que quer, cada um crê no que
pode crer, não é? E nós temos o dever de respeitar aquilo que o irmão está crendo, não é? Podemos conviver com as nossas diferenças. O respeito ao semelhante é de fundamental importância. Então, eu deixo aqui o meu abraço com votos de muita paz, de muita luz, que as bênçãos que não param de jorrar do amor infinito do Pai, as emanações de luz que impregnam todo o universo, possam tocar as fibras mais íntimas do ser de cada um de nós, despertando-nos para aquilo que somos, filhos de Deus, herdeiros da luz, espírito em ascensão para a plenitude, para o progresso, para o belo, para o bem. Uma boa noite, um abraço fraterno a todos os ouvintes. Muito obrigado pela atenção. Então estamos chegando a mais um final de programa Espiritismo. Você agradecendo ao nosso querido amigo Djalma Costa por mais uma oportunidade de estar aqui conosco, trazer mais um tema palpitante, e agradecer a todos que estiveram conosco e que estarão assistindo o vídeo, compartilhando ao longo dos dias seguintes, porque ficará este vídeo na nossa página do Facebook, TV Chico Xavier. Também será postado por Ribamar Soares, que é também um dos diretores da TV Chico Xavier, da rádio chicoxavier.com.br, lá no nosso canal, no YouTube TV Chico Xavier. Convidamos a vocês a fazerem a sua inscrição, clicarem lá no sininho que fica lá no alto, à direita da página, quando vocês abrem, e compartilhem, acessem. Nós estamos chegando já a 1000 inscrições e precisamos chegar a essas 1000 inscrições lá no nosso canal. E sigam o nosso perfil no Instagram, né? E assim deixamos um leque de opções, e também aqueles que querem ficar com a nossa programação da rádio 24 horas no ar, poderá baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular ou no seu iPhone. Queremos avisar que nós estaremos fazendo uma transmissão ao vivo no dia 30/9, lá no Anfiteatro do Espaço Cultural em João Pessoa, que vai ser o show, né, de lançamento do CD de Kátia Eulília. Vai ser um momento muito importante. Mais à frente nós estaremos colocando os detalhes de horário para que vocês possam também se agendarem e assistir nesse show, que tem músicas belíssimas e com certeza vocês irão gostar. O programa de hoje terá reprise na rádio Chico Xavier no domingo, a partir de 9 horas, estaremos reprisando o programa de hoje na rádio chicoxavier.com. Então, assim, nos despedimos desta noite de hoje. Às 18 horas estaremos voltando com o passe virtual, que é o nosso momento de oração, o momento de prece. Às 17h30 com o programa Alegria de Viver, onde trabalhamos o tema de suicídio, e às 22 horas o momento com Chico Xavier. Muita paz, muita luz, e que Jesus possa continuar nos abençoando agora e sempre.
Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Rádio Chico Xavier. Rádio Chico Xavier. Não sei
Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você.